Boa noite! Boa noite. Boa noite. Como vai você? Cada vez Melhor. E que dia é hoje? É o primeiro dia de minha nova da minha nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões, de todos os encontros do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. O Amor Exigente é um programa de ação, de alto e muito cuidado, que tem como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental e o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com este programa que não temos o poder de modificarmos a ninguém, mas que o poder superior nos deu o poder, sim, de mudarmos a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. A Domingueira E não é uma reunião semanal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. Com você, Rosinha. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, como diz a Lu, mais uma Domingueira E. Atrasamos mais uma semana para nós estarmos juntos. Veio a Páscoa e a gente também não queria coincidir a nossa Domingueira E com um encontro lá que nós vamos ter no Congresso. Então, a gente fazendo Domingueira hoje, a gente faz dia 30 e depois já faz só depois do Congresso, né? Então, sejam muito bem-vindos. Como a Lu falou, é um encontro para a gente se fortalecer. A Federação nos deu essa oportunidade de colocar a Domingueira E no Zoom e a gente se sente assim acolhido quando a gente vê essas carinhas todas aqui na telinha, né? Mesmo agora sendo de 15 em 15 dias, é muito bom a gente estar com vocês. E a gente pensa assim, se tudo bem que a pandemia não foi uma coisa boa na nossa vida, né? A gente ainda tem que tomar alguns cuidados, apesar de ter melhorado muito, mas se não fosse a pandemia, a gente não estaria aqui. Então, a gente começa a chegar àquela conclusão que os nossos pais diziam, os nossos avós, né, que de todo sofrimento nasce alguma coisa boa, né? E nasceu a nossa Domingueira E. Nossa Domingueira E, que é patrocinada pela Federação, é gratuita, mas a Federação tem custos. Então, a gente sempre fala aqui para vocês sobre a captação de recursos. Captação de recursos é qualquer valor que a gente possa doar para a Federação. A Cida vai colocar aí para a gente o Pix, lá da Federação do Amor Exigente, porque a gente precisa fortalecer a Federação para que ela continue existindo, né? Então, lá nós temos uma estrutura de funcionários, a casa tem despesa, porque tem conta de água, pensa na nossa casa, tem conta de água, tem a conta de luz, tem o IPTU, tem a manutenção, mas disso a gente tem uma equipe ótima lá, maravilhosa, para atender quando a gente precisa, para administrar o nosso WhatsApp, para poder preparar as revistas, né? Temos o Tiago da área de comunicação também, que faz um trabalho incansável para o Amor Exigente. Então, esse pessoal todo, esse pessoal é remunerado, porque eles são colaboradores, diferentemente dos coordenadores de grupos, coordenadores regionais, diretores, presidentes, todo esse restante são pessoas que... Os conselhos, nós temos conselho deliberativo, conselho fiscal, essas pessoas todas, elas são voluntários, mas a estrutura de funcionários a gente precisa ter. Então, o Padre Haroldo dizia, né, que a gratidão passa pelo bolso. No início, eu confesso para vocês que eu não entendia muito isso, não. Mas, com o tempo, eu acho que quando eu fui entrando na minha recuperação, que eu digo que ela precisa ser eterna, né, que toda hora a gente está precisando se recuperar de alguma coisa,
eu comecei a ter esse entendimento. Então, por isso que toda domingueira a gente vem aqui e lembra a necessidade da gente estar colaborando para que a nossa federação continue fortalecida. Gente, então vamos para o que interessa, né? Claro que a gente é um pouquinho abusada, né, Lu, né, Cacilda? E aí, quando a gente chama uma palestrante, a gente fala assim, mas dá para você fazer a espiritualidade também para a gente? Então, hoje nós vamos ter uma dobradinha. Maria Ivanilda Mazini, né, Maria Ivanilda? Deixa eu lembrar aqui teu sobrenome. Mazini, né? Tá certo, né? Uhum. Ela é de São Paulo, participa do Grupo São Luís, ela participa do Sempre é Tempo, ela está sempre, quando possível, dizendo sim para o amor exigente. E hoje ela vem trazer para a gente um assunto muito especial. Então, nós vamos ter a Maria Ivanilda primeiro fazendo a espiritualidade, e logo depois você pode continuar, tá? Ela vai falar sobre o etarismo, se nós estamos prontos para enfrentar. Então, é um assunto assim, muito importante, que veio à tona, que mexeu com a gente, alguma coisa que, com certeza, muitos de nós já sentiram na pele, mas que não pensavam, né? Quanto isso afeta a vida e o que a gente pode fazer para não se acostumar com essas coisas na nossa vida, né? Então, boa domingueira para a gente. Maria Ivanilda, o microfone é seu. Abriu o microfone, Maria Ivanilda. Isso, pronto. Muito obrigada aí pela apresentação, Rosa. A todos vocês que estão aqui presentes hoje, nesse domingo à noite, nesse nosso encontro. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E vou começar a fazer a espiritualidade, e eu escolhi um texto que eu recebi, eu fiz uma adaptação, porque ele era mais longo, inclusive, que tem muito a ver com isso, com esse nosso assunto de hoje, né? O texto é uma conversa entre uma avó e uma neta. O título dele é assim: Avó e Neta, entre linhas e agulhas. Avó, o que eu posso fazer quando estou desesperada? Costura, minha filha, a mão, devagar. Costurar afasta o desespero? Não. Costurando ou bordando, você o decora. Olha para a cara dele, enfrenta-o, dá-lhe forma, atravessa-o e vai além. Tem todo esse poder a costura e o bordado? Claro, querida. Como as pessoas já não costuram tanto, nem bordam, ficam por aí, atarantadas. As costureiras e as bordadeiras sabem que, com agulha e linha, você pode enfrentar qualquer situação difícil e depois criar obras maravilhosas. Enquanto você move suas mãos, é como se você movesse sua alma de forma criativa. Se você se deixar transportar pelo ritmo repetitivo da costura e do bordado, você entra num estado meditativo, você sai deste mundo. E o emaranhado dos fios emocionais dentro de você se desenrola. Vó, o que você aprende bordando? A enfrentar cada ponto como se fosse o único. O ponto presente é o mais importante. E é esse ponto que nos escapa na vida diária, porque estamos sempre pensando no próximo ponto. Aí a gente se desconcentra e erra, e errando se aflige. Vó, quer dizer que a gente vence os medos com a costura? Minha menina, você não precisa vencer, precisa entender os medos. Os fios das suas preocupações são conectados aos fios da humanidade e a todos os seus mistérios. Costurando, você se transforma numa aranha que tece sua teia, contando todos os segredos da vida.
Entrelaçando os fios, entrelace seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, e você se conectará ao divino que está em você e que segura o início de cada fio. Esse texto foi uma adaptação de um texto de Helena Bernabé. Eu espero que ele sirva para a gente pensar como é que nós estamos tecendo a nossa vida. Se está um emaranhado de fios e a gente precisa desenrolar, e da paciência e dos movimentos repetitivos que muitas vezes a vida nos pede e que a gente, por pressa, por medo, por desconforto, deixa de enfrentar. Nossa vida é um emaranhado e nós é que somos a aranha que vai desenrolar e fazer uma linda teia. Tá? E é sensibilizando assim que eu passo a falar desse assunto, né, atual. Eu confesso para vocês que eu fui fazer uma pesquisa para saber se o etarismo, que é o preconceito contra o idoso, é de agora, se é uma coisa recente, ou se já existia há muito tempo. E eu fiquei surpreendida com algumas coisas, viu, gente? Então, eu vou dar uns dados, falar um pouquinho da história, né? E depois levar aqui esse nosso bate-papo para ver como é que a gente pode enfrentar isso. E se a nossa sociedade está realmente preparada para enfrentar esse preconceito, mais esse preconceito, né? Bem, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos passará de 400 milhões para 2.000 milhões. Ou seja, esse número vai triplicar. Esse é um desafio enorme para as sociedades atuais, que há anos enfrentam o envelhecimento populacional. Então, eu coloco duas perguntas aqui para a gente começar a refletir. Como pode a sociedade adaptar-se a este envelhecimento? Quais medidas devem ser adotadas não para o rejuvenescimento dessa população, mas para uma melhor qualidade de vida e aceitação dessa idade? Essa é uma excelente oportunidade para abordar melhorias sociais e científicas, proporcionando um melhor enfrentamento do envelhecimento e repensando o papel do idoso na sociedade. Os seres humanos sempre tendem a classificar as pessoas em categorias. Quem atinge 65 anos de idade é categorizado como idoso, mesmo que a pessoa não se reconheça assim. É apenas uma construção social ao invés de um estágio biológico definitivo. Isso quer dizer que nós podemos ter 65 anos ou mais, mas nem por isso vamos estar todos nos sentindo da mesma maneira. E isso é só um padrão que se coloca para tornar mais fácil a classificação das várias fases dos seres humanos. A idade cronológica, indicada como velhice, pode variar tanto cultural quanto historicamente. Infelizmente, como há estigmas relacionados às pessoas idosas e à velhice, diversas culturas em todo o mundo sentem a necessidade de encontrar eufemismos. Eufemismos são aquelas palavras usadas para tornar mais leve um fato que, no nosso entendimento, pode parecer pesado.
né? Então, é o caso das palavras melhor idade, né? Quem frequenta o grupo de Sempre é Tempo sabe que a dona Mara não quer que se usem não quer que se use esses termos, e ela tem muita razão nisso, porque não é a melhor idade. Eu penso que melhor idade é toda aquela idade em que a gente está. Depende de como a gente vive essa idade. Pode ser infância, pode ser adolescência, juventude, adultice ou a velhice também. Então, colocar velhice como melhor idade é um eufemismo que serve para estigmatizar a pessoa idosa. Outro, idoso não é velho, né? E aí vem aquelas escolhas. Ah, você prefere ser chamada de idoso ou você prefere ser chamado de velho? Gente, não importa como você é chamado. O que importa é como você se sente. Para mim, tanto faz eu ser chamada de idosa ou velha. E outro dia, eu até li já várias coisas sobre isso, falando, não, velho é aquilo que está gasto, que não tem mais sonhos, que não serve mais para nada. No entanto, eu li um significado da palavra idoso que remete a ido, aquilo que já foi, que já passou. Então, pensa bem, né? Não importa se a gente quer ser idoso ou velho, importa como a gente vive esse momento da nossa vida, né? Outra coisa que até eu vou destrinchar um pouquinho mais para frente é dizer assim, ele é um idoso com espírito jovem. Depois eu vou ter uma fala sobre isso, né? Outro estigma. Por que espírito jovem se a gente é idoso? Por que não espírito maduro? Mais para frente eu vou falar sobre isso. Bem, do ponto de vista histórico, há fatos tanto surpreendentes quanto tristes sobre a velhice. Do ponto de vista biológico, antes do século XX, a expectativa de vida era inferior a 60 anos. Do ponto de vista sociológico, sempre houve ambiguidade. A velhice poderia ser vista como fonte de sabedoria, mas também como um estado de decrepitude e sofrimento. E aí eu fui buscar algumas referências históricas sobre isso, né? Então eu vi que na antiguidade, em muitos períodos, os idosos eram valorizados, o que não acontecia em outros períodos da história. Para os babilônios, a imortalidade e as formas de conservar a juventude estavam muito presentes, ou seja, isso há muitos e muitos séculos atrás, né? Então, eles já se importavam em manter a juventude. Os antigos hebreus davam muita importância aos anciãos, que eram considerados chefes naturais dos povos. Muito diferentemente, a Grécia clássica relegava aos velhos um lugar subalterno, pois enalteciam a beleza, a inteligência, a força e a juventude. Foi Platão que trouxe uma nova visão sobre a velhice, que, segundo ele, conduzia à harmonia, à prudência, à sensatez e ao juízo. Na sociedade romana, os anciãos tinham posição de relevância tanto nas famílias, onde tinham poder sobre todos os membros, quanto na política, onde eram os senadores do império. No período medieval e renascentista, a velhice era retratada como uma fase cruel. As obras de arte dessa época mostram a inevitável decrepitude e o caráter melancólico da velhice. Nas praças públicas, isso me estarreceu, viu, gente? Os anciãos eram ridicularizados nas músicas e nas peças teatrais que eram apresentadas nessas praças. Então, vejam só
como o etarismo já existia em diversas fases da nossa história. Aí vem a Revolução Industrial. Dei um belo pulo aí na história, né? Estamos no século XVIII. E aí, essa fase trouxe um maior isolamento e pobreza aos anciãos, porque já não podiam mais trabalhar. E por não serem úteis no trabalho, eram considerados inúteis em qualquer situação, relegados à miséria. Na cultura latina, a geração mais antiga ajuda no cuidado com os mais novos e até desempenha papéis importantes na organização da família, enquanto os mais jovens saem para trabalhar e estudar, muitas vezes até como uma forma de exploração do idoso, que muitas vezes não tem condições de tomar responsabilidades dentro de uma casa, principalmente as coisas domésticas, como cozinhar, lavar, passar, cuidar de crianças pequenas, e, no entanto, na sociedade latina, isso é muito usado, né? Como se fosse uma obrigação de avós de pessoas mais idosas cuidarem dos mais jovens para que os outros possam trabalhar e estudar. Já no pensamento oriental, vemos uma abordagem mais coletivista, em que a hierarquia nas famílias é valorizada e o idoso passa a ser muito importante. Ele tem um lugar assegurado, ele é ouvido, e eu até disse, pela característica dos orientais, geralmente o idoso é mais recolhido, é mais introspectivo, mas sempre que é solicitado, tem o poder de resolver algumas coisas dentro das famílias orientais. É um respeito muito grande que se tem pelo idoso. Bem, devido a inúmeras melhorias no atendimento aos idosos e a um sem número de medicamentos feitos para minimizar os efeitos dos anos a mais, a expectativa de vida hoje era, né, de aproximadamente 79 anos para os homens, é hoje, e de 83 para as mulheres. Só no século XX é que houve avanços no tratamento das questões da velhice, com o aparecimento das disciplinas médicas de geriatria e gerontologia. E aqui eu peguei o significado de cada uma, porque elas têm uma diferença. A geriatria atua sobre os processos físicos do envelhecimento, cuidando da saúde física do idoso. Já a gerontologia promove o bem-estar de maneira global, isto é, enfoca as condições sociais, as psicológicas, as fisiológicas e também as espirituais das pessoas da maior idade. Tá? Isso é muito interessante, a gente vê a diferença dessas duas abordagens. Continuando. Porém, mesmo que o ganho de maior expectativa de vida, o status cultural do idoso parece diminuir. À medida que vivem mais, os idosos muitas vezes se sentem deslocados devido a restrições financeiras ou à incapacidade de viver com independência. Restrições financeiras porque a maioria dos idosos aposentados, muitos deles com um salário mínimo ou um pouco mais do que isso, numa época em que eles precisam de mais cuidados, o plano de saúde fica mais caro, isso é, se eles puderem pagar um plano de saúde, eles precisam do maior número de remédios, tá?
precisam de casas adaptadas às suas necessidades, muitas vezes de cuidadores. Então, isso implica numa série de outros problemas que a sociedade precisa ver como vai resolver, porque a população está envelhecendo mais. Muitos idosos são obrigados a irem para lares de idosos, pois não há nas famílias quem possa cuidar de suas necessidades básicas. Na verdade, a cultura ocidental é conhecida pelo foco em juventude, autoconfiança e individualismo. O fato é que muitas dinâmicas familiares mudaram, tendo mais avós do que crianças. Então, as famílias precisam estar preparadas para cuidar mais dos idosos, porque existem mais idosos do que crianças nas famílias. Muitas famílias, os casais optam por não ter filhos hoje em dia. Então, os idosos estarão presentes nessas casas, nessas famílias. Assim como toda a sociedade, o papel do idoso está em constante mudança, variando de cultura para cultura. Pessoas idosas desempenham um papel fundamental na transmissão de valores e na preservação de tradições. Então, aqui é importante, inclusive, o nosso programa de Amor Exigente enfoca muito, né, como primeiro princípio, as nossas raízes culturais. E como é que são passadas essas raízes culturais? Pelo conhecimento que esses idosos vão passando de geração para geração, e que nós vamos preservando. Daí a necessidade desses idosos serem participativos na sociedade familiar. Mesmo que ainda existam exemplos terríveis de desrespeito e falta de proteção ao idoso, já existem movimentos muito significativos que dão importância ao aprendizado com os mais velhos, aos cuidados de sua saúde, à adaptação de moradias, à formação de cuidadores especializados, às políticas que visam melhorar a inclusão dos idosos numa sociedade em constante mudança e em ritmo acelerado. O caminho ainda é muito longo. Alguns aspectos ainda precisam ser revistos, outros implementados. Em países mais jovens, como o nosso Brasil, ainda há muito preconceito contra os idosos, e a ele chamamos de etarismo, ageísmo ou idadismo. Então, as três palavras querem dizer a mesma coisa: preconceito contra os idosos, etarismo, ageísmo ou idadismo. E esse preconceito vem de estereótipos que fazem parte da construção da nossa sociedade, mas que não são verdadeiros. Por exemplo, idosos não podem trabalhar, idosos não podem estudar. As pessoas mais velhas são todas iguais. Elas possuem saúde debilitada e são frágeis. Elas não conseguem resolver coisas básicas. Elas não têm nada para contribuir. São um ônus econômico para a sociedade. Isso é triste, né, gente? Mas é a nossa realidade atual, principalmente em países mais jovens como o nosso, onde o individualismo e a juventude são a todo momento exacerbados como qualidades. Nós tivemos o caso recente, até foi isso que me motivou a falar sobre etarismo, o que aconteceu, né, naquela faculdade de biomedicina em Bauru, onde uma mulher de 44 anos, né, foi hostilizada por alunas mais jovens. E eu vou contar aqui uma coisa pessoal minha. Eu fiz a minha segunda faculdade
Comecei a fazer com 45 anos. Muito pelo fato de participar do Amor Exigente e perceber que eu precisava fazer alguma coisa além, tá? E eu resolvi fazer uma faculdade. Eu fui fazer letras. Nós tínhamos 70 e poucos alunos no primeiro ano da faculdade. Eu era a mais velha da turma. E eu confesso para vocês que eu fui assim recebida um misto de o que ela está fazendo aqui, né? E por que está fazendo uma faculdade de letras agora, estudando à noite, né? Mas tudo bem, eu encarei numa boa, porque, na verdade, eu estava interessada lá em fazer meu curso e tudo bem. Mas só que você faz trabalho, você tem que participar disso. E aí você acaba percebendo mesmo, né, aquelas panelinhas que se formam, você tem um pouco de dificuldade de se adaptar, mas isso acabou rapidinho, gente. Por quê? De todas aquelas 70 e poucas pessoas que estavam começando o primeiro ano, eu era a única que tinha estudado no latim no ginásio. E na faculdade de letras, uma das matérias é o latim clássico, né? Aqueles alunos, aqueles jovens, nunca tinham ouvido falar de declinações, muitos nem de latim, né? E aí eu passei a ser a queridinha da turma, porque, né, o professor ia lá, dava sua aula, colocava todas as declinações, né, na lousa, muitos boiavam naquilo, não sabiam do que se tratava, e aí eu passei a ser solicitada para explicar, para ajudar a fazer um trabalho, para fazer traduções, né, gente? Então, esse etarismo acabou rapidinho quando eu consegui, com aquilo que eu tinha aprendido, uma sabedoria maior do que aqueles mais jovens, consegui até, de certa maneira, me impor. Outra coisa também, nós tínhamos literatura inglesa e norte-americana. O professor e a professora chegavam falando inglês, saíam falando inglês, e eu tenho um certo conhecimento de inglês, né? E isso também me ajudou bastante a me inserir dentro da turma. Então, a gente pode até ter umas dificuldades, mas isso se rompe rapidinho quando nós podemos mostrar a nossa experiência, a nossa sabedoria, e termos calma e tranquilidade diante de tudo isso, viu, gente? É isso. Continuando aqui, para sair dos dados, né, do pessoal, vamos agora novamente para os dados do IBGE. Os dados atuais do censo de 2023 apontam que, no Brasil, 15% da população é de idosos, o que corresponde a 33 milhões de brasileiros. É muita coisa, né? No censo passado, nós estávamos entre 12% e 13%, já somos 15% da população. Em 2042, estima-se que essa população alcançará 57 milhões de brasileiros, né? Talvez nós não estejamos vivos até lá. Eu, com certeza, não estarei, mas é bastante coisa, né, gente? Então, a sociedade precisa se preparar para isso, não tem outro jeito. Não adianta fechar os olhos para isso. Essa é a nossa realidade. A população de idosos é heterogênea e enfrenta a mesma diversidade e desigualdade social das populações de outras faixas etárias. Então, nada difere o idoso dos mais jovens. Temos que enfrentar a diversidade, porque somos diferentes, podendo ter a mesma idade, e também enfrentamos a desigualdade social. Eu peço desculpa para vocês, porque a minha cachorrinha está latindo, tá? Desde outubro de 2003, temos o Estatuto do Idoso. Olha aí, vai completar 20 anos, gente. Mas, efetivamente, ainda há muito o que fazer. Se você vai procurar, você até tem o Estatuto do Idoso, mas quando você começa a ler, e nós precisamos ler isso para dar continuidade para o nosso manual do Sempre é Tempo, a gente vê quanta coisa não é feita, está no papel só, infelizmente.
A discriminação por idade pode ser velada ou explícita. Há muitas brincadeiras e por trás delas o preconceito é manifestado, né? Então, né? Ah, já está ficando gagá, está desmemoriado, né? Não junta mais o lé com cré. São as brincadeiras, né, que a gente ouve. E nas redes sociais, então? Basta você fazer um comentário, dar uma opinião sobre alguma coisa que é publicada, essa pessoa vê a sua foto e já responde com aquela maneira super educada. Ah, sai, velha, vai fazer tricô, vai fazer crochê, você não entende nada disso. Eu mesmo já quantas vezes li esses absurdos, né? Então, esse jovem, ele pode ser jovem, tem a juventude a seu favor, mas não tem educação, né? Nas entrevistas de emprego, gente, quem é que consegue, muitas vezes precisando ser empregado, quem é que consegue um trabalho com uma idade maior? Nós vemos a dificuldade que isso representa. Além de tudo isso, o etarismo contribui para a baixa autoestima, aumenta os sentimentos de desamparo e o isolamento fica cada vez maior. Pode causar depressão ou intensificar uma depressão que já existe. Ou uma atitude também doentia de querer se manter jovem a todo custo. Aí nós já estamos no outro patamar, não é? São as pessoas que, mesmo tendo uma idade maior, querem se manter jovens a todo custo. Então, fazem coisas, muitas vezes, até absurdas, né? Essa história de milhares de procedimentos estéticos, né? Roupas que não têm nada a ver, que até são desconfortáveis para as pessoas que já têm umas gordurinhas a mais, porque apertam, não te deixam respirar direito, aquelas cintas horrorosas, né? E aí também o modo de vida, né? Então, vão fazer coisas que acho que nem os netos mais jovens fazem, mas a pessoa quer se manter jovem e vai fazer. Quero porque quero. Então, esse é o outro lado doentio, né? Da não aceitação da idade maior. E agora, como eu falei para vocês que eu ia falar sobre o tal do espírito jovem, que tem muito disso, eu até falei há umas 2 semanas atrás, na reunião do Sempre é Tempo, falei sobre o princípio, né, de idosos e jovens não são iguais, e eu peguei aqui um texto da Lia Luft, né? Eu gosto muito dessa autora, é do livro Perdas e Ganhos. Quem está aqui, estava lá na reunião do Sempre é Tempo, já escutou, vai escutar de novo. Ela diz assim: sim, você está, eu estou velho, aos 70, 80 anos, mas jovem de espírito. Por que ser jovem de espírito seria melhor do que ter um espírito maduro ou velho? Ter mais sabedoria, serenidade, mais elegância diante dos fatos que na juventude nos fariam arrancar os cabelos de aflição, não me parece totalmente indesejável. Vou detestar se, ficando velha, alguém quiser me elogiar dizendo que tenho espírito jovem. Acho o espírito maduro bem mais interessante que o jovem, mais sereno, mais misterioso, mais sedutor. E eu concordo com a Lia Luft. Eu quero ser uma idosa com espírito idoso, um espírito maduro, porque eu não posso me comparar a um jovem. Por que espírito jovem? O jovem vive a juventude, tem toda aquela impetuosidade, tem uma vida toda pela frente, faz coisas muitas vezes perigosas, desafia. E nós, por que nós temos que ter esse espírito
com toda a experiência que já temos. Já passamos por essa fase. Hoje estamos numa fase de maior maturidade, serenidade, compreensão, tolerância. E se não estivermos assim, é bom que estejamos, porque é isso que nos garante uma velhice, uma maior idade produtiva e eficiente, né? Onde nós podemos nos manifestar em todas as situações, porque temos conhecimento, porque servimos de exemplo, sem autoritarismo. Muitas vezes a pessoa mais idosa acaba isolando as pessoas mais jovens porque ela é dona da razão, porque ela sabe tudo, porque ela já viveu tudo. Gente, nós precisamos escutar os mais jovens também. Nós precisamos escutar as crianças. O mundo, a sociedade está em constante mutação e nós também precisamos nos adaptar a isso. Isso faz parte da nossa qualidade de vida. Se a gente ignorar isso, seremos velhos chatos. E aqui eu tenho certeza, a gente quer ser velho, quer ser idoso, quer ser maduro, quer ser adulto maior, mas não quer ser chato. Isso eu tenho certeza. Senão nós não estaríamos aqui. Ou então frequentando um grupo, como sempre é tempo. Né? O idoso discriminado também tem aumentado o risco de morte precoce, com o surgimento de comportamentos de risco. Não se alimenta adequadamente, não pratica atividades físicas, bebe ou fuma em excesso. É impressionante a intensificação do alcoolismo e do tabagismo na idade maior. Ou então faz uso abusivo e indiscriminado de medicamentos para dormir, para se manter alerta, para relaxar ou praticar atividades sexuais. Então, tudo isso é comportamento de risco, que para os idosos, se já faz mal para os adultos mais jovens, imagina para nós que somos adultos da maioridade. Fará mais mal ainda, né? Também apresenta o maior risco de doenças crônicas e a maior incidência de declínio cognitivo, aumentando o risco de demências, né? E todas as doenças degenerativas que a velhice pode trazer. Bem, falei de tudo aqui, uma porção de coisas, do que é, como veio, fatos históricos, como está atualmente. E agora, e o principal, como enfrentar tudo isso? Gente, por incrível que pareça, também depende de nós, tá? Como enfrentar e combater o etarismo? É fundamental que as mudanças e a conscientização da importância dos idosos comecem dentro de casa com os familiares, principalmente com as crianças. Porque é tão importante, nós que já temos netos em várias faixas etárias, estarmos mostrando para eles como são as fases da vida. Esta nossa última fase da velhice é um coroamento da nossa vida. E depende de nós, de que maneira nós estamos apresentando isso para nossas crianças e para os nossos jovens. Aquilo que eu falei, vamos resmungar? Vamos murmurar? Vamos nos queixar o tempo todo? Vamos dizer que a vida não vale nada, que a velhice é um sofrimento? Ou vamos mostrar para eles que somos velhos, sim, mas estamos perfeitamente inseridos em nossa idade, aceitando com as limitações que ela tem, mas sabendo valorizar os ganhos que nós também temos. Isso é muito importante, que desde muito cedo isso seja conversado com as crianças.
E agora aqui tem um texto da doutora, ela era geriatra do Hospital Universitário da Universidade Federal da Paraíba. Ela se chama Ana Laura Medeiros. Ela tem muita coisa sobre velhice e etarismo. É necessário que haja o convívio entre as diversas gerações. As crianças precisam compreender o processo da velhice, que faz parte da vida, e a necessidade do respeito às pessoas idosas. É preciso promover o conhecimento sobre o envelhecimento e aumentar ações para inserir os adultos idosos na sociedade. O etarismo não é intrínseco ao ser humano, isso é, ele não está dentro da gente, a não ser, lógico, aquelas pessoas que têm problemas relativos, e aí a gente já vai entrar numa outra seara, que não é o interesse agora aqui, né? Essas ideias preconceituosas podem ser desconstruídas, eu diria que podem e devem ser desconstruídas. Uma forma de combater o etarismo é deixar de falar frases estereotipadas. E agora eu vou citar algumas, porque a gente, às vezes, não presta atenção. E, às vezes, a gente fala isso corriqueiramente. Tá? Ah, jura que você tem essa idade? Qual é o segredo para você se manter tão conservada? Como se a gente fosse um pote de picles conservado no vinagre, né? Conservada, né? Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem? Nossa, você parece bem mais jovem. Que bonita. Você não entrega a idade, hein? Você está muito bem para a sua idade. Você não, ou assim, no outro, né? No outro limite. Você não acha que está velho demais para sair com seus amigos? Ou você não acha que está velha demais para ir ao cinema sozinha? E aquela já repetida: sou velho, sim, mas tenho espírito jovem. Nossa, vocês são mãe e filha? Parecem duas irmãs. Como se a gente não tivesse espelho em casa, gente. Sabe, às vezes, eu até entendo, às vezes as pessoas falam isso com a intenção de agradar. Eu sigo uma página aqui no Facebook da doutora Roberta, ela é uma geriatra do Rio de Janeiro, eu não me lembro agora o sobrenome dela. E outro dia ela faz umas publicações muito interessantes, né? Eu gosto de ler o que ela fala, o que ela publica, e ela, de vez em quando, ela posta alguns vídeos das pessoas que ela atende. E ela costuma tratar as pessoas da maior idade como menino e menina. E eu me manifestei, né? Eu fiz um comentário que eu não achava que era adequado tratar uma pessoa idosa como menino ou menina, porque nós não somos nem meninos e nem meninas. Essa fase já passou. E ela retrucou dizendo que ela trata porque ela vê que as pessoas se sentem bem assim. Bem, só se forem pessoas que já não têm uma cognição perfeita, porque foi o que eu disse para ela, eu não gostaria de ser chamada de menina, né? E ela respondeu para mim, então você não pode ser tratada por mim. Falei, tudo bem, não tem problema, eu não serei tratada pela senhora, isso eu tenho certeza, mas eu penso que não é uma palavra adequada para se tratar uma pessoa da maior idade. A mesma coisa, o uso dos diminutivos, né? Velhinha, bonitinha, boazinha, idosinha, né? Eu até conto a minha neta de 10 anos, um dia eu reclamei porque eu estava dirigindo e fui fechada por um carro, talvez eu estivesse
um pouco mais devagar do que o rapaz atrás de mim gostaria que eu estivesse, né? Então ele me deu uma fechada e, né, o vidro abaixado, e ele não precisa, ele precisou, além de me dar fechada, ainda ele precisou, né? Ô, velha, sai para lá. E eu contei isso para ela, né? Olha, hoje aconteceu isso com a vovó, né? O rapaz, aí ela ficou indignada. Eu fui buscar lá na escola, ela estava no banco de trás do carro e disse assim: vovó, que falta de educação dessa pessoa. Onde já se viu te chamar de velha? Não, vovó, você é uma senhorinha idosinha. Ou seja, ela quis colocar um diminutivo para me agradar, eu tenho certeza. E eu expliquei para ela: não, Emília, não, eu sou uma senhora idosa, a vovó prefere ser chamada assim. Não precisa colocar esse carinho para a vovó como diminutivo, porque eu tenho uma certa resistência mesmo com isso, né? Eu entendo, são expressões carinhosas, mas muitas vezes carregam um certo menosprezo, né? Então, nós mesmos precisamos ficar atentos a isso, gente. O quanto é importante partir de nós o respeito que a gente quer dos outros. Não é porque nós temos idade maior que nós precisamos ser mal educados. Quantas vezes nós vemos velhos mal educados, né? Por quê? Porque se acham com o direito de destratar os mais jovens porque têm mais idade. E é o que eu digo, né? Com a idade maior, as características, tanto as boas quanto as ruins, se intensificam. Se você já era uma pessoa malcriada, você vai ser mais malcriado ainda. Se você era desrespeitoso, você vai ser mais desrespeitoso ainda. Se você era resmungão, você vai ser mais resmungão ainda. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, gente. Por quê? Se nós queremos combater o etarismo, né? Porque é fato que a população está envelhecendo e que a sociedade vai ter que enfrentar isso, vamos começar por nós. Então, vamos deixar estas expressões de lado, vamos ser conscientes da nossa idade, daquilo que podemos e devemos fazer. E olha, não importa quantos anos ainda nós tenhamos pela frente, nós não sabemos. Que sejam anos bem vividos, que sejam anos saudáveis, na medida do possível felizes, equilibrados e serenos. E isso só depende da gente. Lógico, as nossas famílias, a sociedade também tem que nos acolher. Mas nós é que precisamos dar o primeiro passo. Se nós nos respeitarmos, se nós nos cuidarmos, nós seremos respeitados e cuidados. E para encerrar, eu tenho aqui um pensamento que eu recebi, achei muito bonito, e que diz assim: antes de tudo, que possamos focar no nosso interior, nos desejos que anseiam a nossa alma. Acima do que o corpo pede, está o que o espírito necessita. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês como a reflexão de hoje. Eu espero que a gente saia daqui com muitas ideias e enfatizo a necessidade de frequentar grupos de pessoas como nós. Existem vários grupos, gente. A voz da sabedoria, a voz da razão. É só vocês buscarem, vocês vão ver que tem muita coisa indicada para essa idade. E lógico, nós temos aqui, ele é caseiro, é nosso, o Sempre é Tempo, né? É o programa Amor Exigente adaptado para os adultos maiores. Vocês querem melhor coisa que isso? Todos os princípios básicos, os éticos, todos os pilares enfocados para a nossa idade.
em reuniões semanais, online, muitos grupos já presenciais, e eu tenho certeza que depois desse congresso, com a divulgação do nosso manual, graças a Deus já em fase de término, né? Nós vamos conseguir espalhar esse grupo para muitos lugares, assim com a capilaridade do Amor Exigente, para que muitos idosos não se sintam sozinhos, não façam do sofá ou da cama o seu refúgio. Nós precisamos estar entre iguais, com pessoas que dividem com a gente tudo aquilo que a gente ainda pode viver. Muito obrigada a todos vocês pela atenção. Temos aqui ainda um tempinho para perguntas, para considerações, e eu gostaria muito de ouvir vocês. Muito obrigada, viu, gente? Maravilhoso, igual como alguém escreveu ali no chat, né? Tudo que a gente precisava ouvir. Eu viajei no tempo porque eu já ouvi muitas frases, tipo, você nem parece a idade que tem, né? Parece... Agora não, que meu cabelinho branco não está mais para dizer que eu pareço irmã da minha filha, né? Mas coisa assim, chamar a gente de menina, ai, que nervoso que dá, né? Menina já foi tanto tempo atrás, né? Mas a importância, às vezes, a gente precisa que a sociedade leve um choque para que as coisas apareçam, né? Saiam desse fundo do poço que estava lá, para que elas voltem a serem discutidas e avaliadas. É uma via de mão dupla, né, Maria Ivanildo? Porque, na verdade, assim, nós deixamos acontecer, nós, muitas vezes, não cumprimos o nosso papel como idoso, mas a sociedade também ela restringe muito, né? Então, você me lembrou várias coisas. Com 50 e poucos anos, eu já contei um pouco essas coisas aqui. Gente, a idade vai deixando a gente meio repetitiva, né? Então, tenham paciência Não comigo. tem problema, estamos entre iguais. E aí, eu resolvi, eu tinha um cabelo louro, comprido, né? Até aqui, e eu resolvi que eu não queria mais ter aquele cabelo. E aí, eu fiz igual como eu estou agora, ó. Eu cortei muito curtinho, larguei minha cabeleireira, que já estava há 18 anos, e falei, Solange, eu vou te trair, porque ela disse que eu não ia ficar bem, que não tinha que fazer. Aí ela cortou até aqui, continuou pintando, eu falei, não quero. E aí eu fui, cortei o cabelo e fui no noivado da minha filha. Quando eu cheguei lá, minha filha chorou, as pessoas que chegavam perto de mim falavam assim, eu entendo, já tive essa doença, eu sei o que é isso, vai passar, né? E aí, na segunda-feira, eu tinha me matriculado num curso de design de interiores que eu estava fazendo no Senac do Rio, e eu, nessa época, eu estava com 52 anos, né? E eu e uma colega, que era enfermeira, éramos as mais velhas. E aí, quando eu chego na segunda-feira no curso, a turma tinha, assim, 16, 17, 18 anos, eu não me esqueço disso. A Rani falou assim para mim, Rosa, você está irada. Eu falei, meu Deus, será que isso é bom ou se isso é ruim, né? Aí eu falei, Rani, eu não sei, irada para mim era quando a pessoa fica com muita raiva, né? Uhum. Não, tá muito bom. Aí me ensinaram a botar uns brincos, umas faixas, não sei o quê, eu me senti o máximo de lá para cá. Respeito quem gosta de pintar o cabelo, né? Cada um tem a sua opção, como se sente melhor, mas eu assumi esse lado. E aí, gente, isso daí me deu uma coisa boa e uma coisa ruim. Eu moro em Niterói, do outro lado da Bahia. Então, assim, eu atravesso de barca, depois eu atravessava de barca, depois pegava o metrô. E aí, nesse dia, eu voltando para cá, o mesmo trajeto, metrô e a barca. Quando eu entrei no metrô, me deram lugar. Eu falei, meu Deus do céu, 52 para 53 anos. Minha senhora, senta ali. Eu falei, quer saber? Muito obrigada. Sentei e falei, olha, Rosa, chegou a sua idade, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, agora que eu já estou com 65, eu entro no metrô e fico doida para alguém me dar o lugar. E eu vejo que os jovens fazem assim, ó, fecha o olho e fingem que estão dormindo. Gente, então, assim, eu falo dessa via de mão dupla porque ela não existe, né? Não tem o respeito e, ao mesmo tempo... Aí agora eu também não me avesto mais, não. Filho, eu sei que aquela pessoa, às vezes, pode estar cansada, né? Trabalhou o dia todo em pé, também a gente tem que compreender isso. Mas eu tenho um quadril que eu não posso ficar naquele balança, mas não cai. Filho, você se incomoda de eu sentar? Eu vou descer na Estação Carioca, depois você volta a sentar um pouquinho, né? E aí eu vou e assumo meu lugar. E eu me lembrei muito, estou fazendo um curso chamado Projeto Oasis, e a doutora Ana Cláudia Quintana, ela contou uma historinha bem rápida que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês,
que ela se mudou para um lugar que tinha um parque bonito, ela foi passear lá com o marido dela, e aí saiu uma senhorinha, né? E ela começou a conversar com essa senhora, e essa senhora, o marido tinha falecido há pouco tempo, ela não tem filhos, e os parentes moram em outra cidade. E aí elas começaram a conversar, e ela contando o que ela fazia, que todo dia ela passeava no parque, as atividades que ela fazia, né? E a doutora não comentou assim muito o que ela fazia também, mas disse: eu sou médica, trabalho assim, assim, trabalho assim, assim. E no final elas se despediram e essa senhorinha disse para ela assim: conta comigo com o que você precisar. Ela falou que ela ganhou o dia, porque assim, uma pessoa de 70 anos, né, que já está morando ali há algum tempo, se colocando à disposição de uma pessoa muito mais nova. Então, assim, a gente tem muito ainda o que fazer. É só dar oportunidade, né? Bom, e aí eu queria também falar para vocês um pouquinho, depois que eu falei sobre isso, que vem da educação, né? Hoje meu neto veio para cá e falou assim para mim: vovó, quantos anos você tem? Aí eu falei: ele olhou meu vestido, né? E ele ficou meio espantado. Eu falei: quantas conchas será do que tem no meu vestido? Vovó, deve ser a sua idade, porque tem muita concha no seu vestido. Quantos anos você tem? Eu falei: 65. Ele falou: então você já é velha, né? Eu falei: eu já sou vovó e eu já sou velha. Tem gente que é vovó mais cedo, né? Mas a vovó ainda pode fazer muitas coisas na idade que ela está. Então, assim, é o que você falou, é educação, é começar de pequeno. Sabe por quê, gente? Todo mundo, se puder ter felicidade de chegar na idade da velhice, vai chegar e vai viver essas coisas. Então, assim, me chocou muito aqueles jovens que trataram aquela moça, que ela até ganhou uma bolsa no exterior, né? Com 45 anos. E a gente vê que isso também não acontece só depois de 65, né? A pessoa com 40 e poucos anos numa empresa, ela já começa meio a ser colocada de lado, porque eles podem contratar 2 de 20 que vão ganhar menos do que ela e que vão fazer o trabalho dela também. Então, assim, é uma questão cultural, é a questão da educação, é a questão da saúde, né? A gente vê as pessoas assim, é o que você falou, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai precisando do plano, e mais o plano de saúde vai ficando mais caro, e mais a medicação vai ficando mais cara também, né? Então, assim, é um pacote de coisas que precisa ser feito. A minha amiga, ela mora em Orlando, e a mãe dela foi para lá morar com ela, conseguiu a cidadania para a mãe. Ela já era casada com um americano, e com um cubano, aliás, que era naturalizado, e conseguiu. E a mãe dela falou: eu não volto mais para o Brasil, porque aqui eu tenho 80 e poucos anos, eu sou respeitada, e eles ligam para mim para dizer: dona Marlene, está na época de fazer seu exame, porque lá eu não tô levando nada para a política, gente, estou levando só para a questão da saúde, né? A partir dos 65 anos, você tem direito à saúde gratuita. E ela falou: a primeira vez que eu entrei no hospital, eu achei que eu estava entrando num filme de televisão, porque aquele hospital é igual de filme de televisão, né? Então, assim, a pessoa vai sentindo que, quando ela vai ficando com mais idade, ela não precisa entrar numa depressão porque ela não pode comprar o remédio, porque ela não vai ser atendida no hospital, porque ela entra numa fila para poder fazer uma cirurgia, né? Então, assim, é a política, são as políticas públicas, mas tem todo um outro lado que precisa ser feito. Então, a gente, como nós somos amor exigente, o que a gente vai fazendo? Começa por nós, né? Então, começa pela gente no Sempre é Tempo, começa pela gente dentro da nossa casa, começa pela gente no nosso bairro, né? Começa pela gente cuidando da nossa saúde, buscando os exercícios. Aqui em Niterói tem um projeto chamado Gugu, ele até já faleceu, que tem exercícios em vários pontos assim, da cidade, porque ele começou, era um senhor professor de educação física, que ele dava aula gratuita. E aí a prefeitura absorveu o trabalho dele e o projeto continua. Então, assim, a pessoa só não se mexe se ela não quiser, né? Mas é muito triste a gente ver, assim, como nós somos tratados e o quanto ainda falta, né, para as pessoas entenderem que um dia elas podem ter o privilégio de chegar, né, à idade que a gente está. Nós vamos abrir o microfone para o pessoal falar, né? Mas eu queria deixar para vocês uma coisa também, que nesse curso do design foi engraçado, que o pessoal... um dia eu fui para a aula, cheguei lá e não tinha ninguém.
E aí a secretaria falou assim, mas a gente avisou pelo WhatsApp. Eu falei, o quê? Né? Gente, eu nem sabia o que era o WhatsApp. Aí eu tive que comprar um celular mais moderno, botar esse tal do WhatsApp, e foi ali que eu comecei a usar o WhatsApp, porque os professores só mandavam as coisas por ali, né? E olha, foi muito legal, porque assim, a gente mais velha, a gente tem mais paciência, então eu fui muito bem na questão do AutoCAD, né? Na questão de fazer as reuniões, eu tinha mais tempo, alguns estudavam, então eu não estava mais trabalhando, tinha mais tempo para poder fazer as pesquisas. Não levei como profissão, levei mesmo como um divertimento, mas foi muito bom eu poder estar nesse processo. Tem um telefone aqui tocando da Carmen do Uruguai. Será que ela esbarrou sem querer ou é verdade? Vou fechar meu microfone, gente. Lu, com você aí. Vamos lá. Maria Ivanilda, quantas reflexões a gente tem que fazer? Tem que ouvir essa domingueira várias vezes, várias vezes. Eu vou fazer isso com certeza. Eu, aos 55 anos, iniciei a minha segunda faculdade, né? Porque chegou a pandemia e eu fiquei com um horário muito vago. Eu falei, não vou desperdiçar meu tempo, eu preciso passar por esse tempo crescendo, né? Me ajudando cada vez mais. E fui fazer psicologia. E estou amando, porque a gente mescla, né, a agilidade do jovem, né, da juventude, com a sabedoria e a experiência, né, e a calma, né, do mais velho, daquele que tem mais experiência. Então, eu convivo com aqueles muito jovenzinhos, né, que vão para a faculdade de shortinho, que vão, né, para atlética, né, que são aqueles grupos do trote, grupo do não sei do quê, tem esporte. Essa parte eu não participo, mas convivo com eles. O joelho não ajuda, entendeu? Claro. Esse mês eu faço 58 anos, já tem coisas que eu já não consigo fazer, não por ter 58, tá? Uma coisa que eu aprendi com a psicologia, inclusive, eu acho que ano que vem eu já vou estar trabalhando com a clínica do idoso, é que não necessariamente o idoso ele se torna inútil. Pelo contrário, ele pode trabalhar muito bem a memória dele, já se preparar para essa idade, para essa maturidade de todo o organismo, todo o sistema dele vai amadurecendo, né? Aliás, desde o momento que a gente nasce, né? A gente já começa a amadurecer e não necessariamente ele precisa adoecer, não necessariamente ele precisa perder a memória, a visão. O Padre Haroldo está aí para provar isso para a gente, né? Provar mesmo, porque quando eu cheguei no Sotanier, às 5 da manhã, ele estava de cabeça para baixo, lá plantando bananeira da gente. E eu não conseguia. E não era a idade, é a disposição, é o preparo para aquela idade. Então, a gente tem que se preparar. E uma coisa que eu estou aprendendo na minha vida, e com o amor exigente, é contrariar as coisas que botam a gente para baixo, sabe? Então, assim, eu posso fazer faculdade, sim, aos 90 anos, aos 100 anos, não importa, né? Aonde eu puder frequentar, o que eu puder fazer, né? Para me ajudar, para me melhorar, eu tenho que fazer. Então, amei, amei, amei a sua domingueira, vou ouvir várias vezes e vou mostrar para muita gente, viu? Então, vamos lá, gente, sem mais delongas. Microfone pode abrir, quem quiser. Ô, Luciana, Oi, querida. eu gostaria de fazer um comentário. Eu tenho uma empresa aqui do lado da minha casa, que é um coworking, e tem umas crianças que fazem aula de reforço escolar com uma professora de língua portuguesa. E outro dia eu estava atendendo lá na frente, na recepção, e uma menina de 7 anos, esperando o pai para vir buscá-la, falou assim para mim, vamos jogar o jogo da velha? E eu estava terminando de digitar um texto, eu disse, você sabe que eu não sei jogar o jogo da velha? Elas fez assim com as mãozinhas, como você não sabe jogar o jogo da velha? Você não é velha? Então, foi assim um tiste, como se diz em espanhol, né? Mas o que eu queria comentar é o seguinte,
Aqui uma pessoa colocou, foi a Sandra, colocou assim, professores, médicos, presidentes, diretores, padres, papas, tantos outros idosos, são valorizados e respeitados por seus trabalhos e grande sabedoria. Então, o que acontece conosco? Muitas vezes, nós nos aposentamos de tudo, de fazer mais nada. Aí, como nós vivemos numa sociedade que descarta tudo que é velho, eles fazem esse link com a pessoa que é velha também. Se descartam sapatos, um liquidificador, um ventilador, é tudo descartado porque é velho. Então, nós também somos descartados se nós não cuidarmos de nós mesmos, da nossa memória, do nosso exercício físico, da nossa alimentação, sabe? Por que as pessoas dizem, nossa, você não parece a idade que tem? Porque estão acostumadas com as pessoas que não se cuidam de repente, que não fazem um exercício, que anda arrastando a perna. Então, se você se predispõe a continuar produtivo, não tanto quanto quando a gente estava na ativa, mas fazendo um trabalho voluntário, participando de um grupo, aqueles que a Ivanilda até sugeriu, a voz da razão, a voz da sabedoria, entende? Participando, sendo uma pessoa ativa, né? Assim como a Deise colocou aqui, por incrível que pareça, os mais jovens, abaixo de 50 anos, não sabem tratar as pessoas. Há uma grande discriminação, e não somente pessoas acima de 105 anos. Por quê? Essa geração já foi acostumada com os descartáveis, né? Com tudo que é descartável, desde um guardanapo, desde aquele coador de café, nós vivemos muito no descartável. E se nós, idosos, adultos maiores, não cuidarmos da nossa participação, da nossa utilidade, nós também somos vistos como descartáveis, né? É isso. Eu não estou vendo ninguém de mãozinha levantada. Silda, eu lembrei até daquelas plaquinhas, né, que antes eram uma pessoa dobradinha, assim, segurando uma bengalinha, como se estivesse com dor nas costas, tipo mais 60, né? E agora estão substituindo pelo mais 60 mesmo. Foi até a ideia de um jovem, né, que trouxe isso, porque, na verdade, trazia a ideia de que a pessoa já era curvada, sabe, de uma bengala, já estava quase, né, indo. Mas eu queria comentar com vocês que a gente, em maio, nós vamos continuar esse assunto, que a doutora Poliana Souza, até filha da nossa voluntária Leda, ela trabalha também com essa área e ela vai continuar falando para a gente também sobre essa questão do envelhecimento, né? Porque, na verdade, começa quando a gente é jovem, a gente precisa se programar em tudo, né? A gente precisa se programar na parte financeira, na parte da saúde, programar, gente, porque, na verdade, a gente vive um dia de cada vez, né? Mas não adianta a gente querer cobrar lá nos nossos 60, 70 anos, se a gente, quando jovem, não teve uma boa alimentação, né? Se a gente não cuidou da saúde. Então, assim, é todo um processo que a gente precisa ter para, quando a gente chegar na nossa velhice, a gente poder colher frutos, né? E como a Cacilda estava comentando, tem profissões que elas não envelhecem, né? Eu nem sei se eu tenho o direito de comentar, mas, assim, tem uma pessoa da minha família que está para se aposentar e essa pessoa ela está fazendo um curso para dar aula com 67 anos, né? Então, assim, a ideia é se aposentar de um trabalho que é totalmente diferente disso, mas, assim, ela gosta de uma área que é a matemática e vai dar aula. Então, assim, o professor, né, ele pode... Quando eu vejo esses atores na TV também, tendo a oportunidade, e então, a gente tem que buscar o que faz a gente feliz. É igual que você colocou aqui, né, naquelas perguntas, né? Como pode a sociedade adaptar-se, mas como a gente também pode buscar essa qualidade de vida, primeiro aceitando, né? Aceitando, porque não adianta a gente querer ir além. Aí o Amor e Gente entra tão bonito, né? Aceitando que os nossos recursos são limitados, que nós somos gente, né?
qual é o nosso papel, não somos mais jovenzinhos, não dá para botar um fio dental, mas dá para botar um sulquine, dar um mergulho, né? Por aí a gente vai indo. Então, vamos lá, gente, vamos dar continuidade. Isso aí, Rosa, ó, não precisa botar o fio dental, mas pode ir à praia. Né? Pode ir à praia. Claro. E atividade física que mantém a mente ativa, funcionando. Deixa eu até Oi, querida. Posso comentar uma coisa aqui que aconteceu também comigo recentemente, e eu acho que serve de alerta. Esses golpes que a gente recebe de WhatsApp, pelo WhatsApp. Eu sofri uma fraude, fizeram um empréstimo consignado em meu nome, tá? Me procuraram pelo WhatsApp com todos os meus dados, porque existem quadrilhas especializadas nisso, gente. Eles compram os nossos dados, tá? E eles se passam por financeira de banco, como foi o meu caso, falando que iam cancelar um cartão que eu tinha há muito tempo, esse cartão eu nunca usei, era um cartão de crédito atrelado a um empréstimo consignado. E eu aceitei cancelar esse cartão, foi depositado um valor na minha conta, e eu fiz uma transferência desse valor para uma outra conta, com a intenção de quitar esse empréstimo, né, e cancelar esse cartão. Pois acontece que eles fizeram com os meus dados um empréstimo consignado, e eu já tenho alguns empréstimos consignados, e agora eu tenho mais um que esse dinheiro não reverteu para mim. E eu estou tentando, pela justiça, está muito difícil, pela defensoria pública, também é bastante complicado, por quê? Eu fiz o aceite. Embora eu tenha sido enganada, né? Eles me propuseram uma coisa e fizeram outra, mas eu dei um aceite. Então, é outra coisa que nós precisamos prestar muita atenção. Acho que não foi domingo passado, até no Fantástico saiu uma matéria sobre isso, foi presa uma quadrilha no Rio de Janeiro especializada em golpes de WhatsApp para idosos. Então, é uma outra coisa que a gente precisa ficar muito atenta, e eu passei por isso, eu sei como que é. É um desgaste emocional tremendo, tá? Não só financeiro, tá? Porque eu tenho no meu benefício R$ 377 a menos todos os meses, tá? Então, se já estava apertado, ficou mais apertado ainda, né? Então, é isso, gente. É só um alerta agora que eu lembrei. Alerta importantíssimo. Sim. Eu não sei se é Cleice que quer falar. Pode abrir seu microfone, Cleice. Só lembrando que a reunião, esse encontro está sendo gravado e o arquivo vai ficar disponível no YouTube e no site da federação, ok? Pode falar, querida. Meu nome é Clécia. Clécia. Sou de Fortaleza, Ceará, e eu tenho 60 anos e fico muito feliz por participar do grupo de sobriedade, ou de sobriedade não, esse grupo para mulheres de 60 anos, né, a partir de 60, que sempre é tempo. E me sinto sempre muito bem representada aqui pela a fala de vocês. Não quer dizer que nós tenhamos 60 anos e sejamos pessoas que não saibamos falar, que não saibamos dar nossas opiniões. Eu tenho uma irmã com 59 anos que acabou de passar num concurso. Há 2 anos atrás, ela terminou o mestrado dela. É uma mulher super, super, super inteligente e está começando um emprego público agora. E ela diz, eu vou me aposentar e vou continuar trabalhando, sendo funcionária pública até o dia que der, né? Eu acabei de me aposentar 2 anos atrás, era funcionária pública, e confesso que foi difícil para mim. Ainda está sendo difícil, porque me sinto muito ativa, me sinto com idade bacana para trabalhar. Tenho amigas também, assim,
que eu sempre digo, são atemporais, porque são pessoas que têm 65, né, 60, mas são pessoas inteligentes, pessoas ativas, pessoas que dirigem, e realmente eu acho que o envelhecimento ele é algo natural e, deve ser respeitado, né? E a minha irmã, essa que agora passou por esse concurso de professora, um concurso muito concorrido aqui em Fortaleza, ela disse que estava ensinando os pequenininhos dela, que ela estava com crianças de 2 anos na creche, estava ensinando para eles a chamar ela de professora, não de tia. Aí ela disse que se surpreendeu porque eles naturalmente começaram a chamar ela de vovó, né? Aí ela achou muito engraçado e permitiu, embora que ensinando para eles que ela era professora. E realmente muito, muito bacana. Gostei muito da fala da Maria Ivanilda. Assim, pelo que eu já vi ela falar várias vezes, já gosto dela e acho assim, uma mulher super, super inteligente. Uma mulher assim que representa demais a nossa maioridade, né? É isso. E pretendo continuar participando desse grupo de Sempre é Tempo. Um prazer estar com vocês. Boa noite. Muito bem, agora temos a Lilian. Pode abrir, Lilian, seu microfone. Opa! Boa noite, eu sou Lilian, sou daqui de Belém do Pará. Acabei de fazer 60 anos, agora em março, assim, estou tão feliz, entendeu? E antes de fazer 60, eu ficava perguntando eu digo, olha, eu vou falar uma coisa assim, eu perguntava para as meninas, porque aqui nós temos costume, Maria Ivanilda, de chamar meninas, sendo meninas pequenas, sendo adolescentes, entendeu? A gente não que é menina, então, a gente até no grupo, acho que quem já participou, eu sou coordenadora de um grupo online aqui, né, o Gratidão, aqui de Belém, então, às vezes, eu falo mesmo, e aí, meninas, mas independente da idade, entendeu? É uma forma de falar carinhosa, independente. Então, quando eu falo menina, é isso, né? Então, eu perguntava assim, meninas, dói chegar aos 60 anos? Como é que é 60 anos, sabe? Eu ficava assim, brincando. Eu acho que a Iraneide está aqui, eu cheguei a perguntar para ela, Iraneide, dói? Que ela fez em janeiro, e eu fiz em março. Aí ela, não dói nada. Mas eu dizia brincando. Mas eu quero falar, eu sempre falo no grupo, quem me conhece, né, que eu quero chegar aos 100 anos, eu sigo o Padre Haroldo, né, eu gosto muito dessa história, porque eu acho que eu estou, assim, eu digo jovem para quem está com 100, mas eu digo assim que eu estou com todo um gás, né, gás para trabalhar, né, eu sou dentista, eu trabalho, eu gosto, mas uma coisa é muito importante, eu já não sou mais aquela de antes, aquilo já passou, já passei por tudo. Eu aceito a minha idade, né? Mas eu sei que é importante a gente fazer sempre algo, trabalhar, dizer que aposentar, até, como eu digo, amor exigente, eu não me aposento. E do meu trabalho também, eu não sinto a menor vontade e tenho vontade de fazer uma nova faculdade. É de psicologia que eu tenho vontade de fazer também. Entendeu? Desde que eu entrei no Amor Exigente, eu tenho essa vontade e eu acredito que eu ainda vou, sim, fazer, né? Porque não tem idade para a gente fazer o que a gente quer, entendeu? Então, parabéns, Maria Ivanilda, pela sua palestra, amei. Eu disse, eu vou entrar, porque eu não aceito o etarismo, né? Eu não aceito, né? A gente não tem que aceitar, né? Porque nós estamos aqui para a cada dia ficar melhor, a gente está aqui para evoluir, né? Então, é isso, parabéns e gratidão pela palestra. Muito bem. Mais alguém? Não? Cacilda, alguém no chat? Tem comentário sobre fazer alguma coisa, como disse a Lília. A Maria Leônida está falando, eu mesma me aposentei e fui fazer um curso de corretora de imóveis.
Então, nós estamos vendo que tem muitas pessoas chegando aos 60, 65, buscando ou mais alguma coisa para fazer, coisa diferente para fazer, né? Então, pergunta não tem, não, mas tem essas considerações acerca do que a Maria Ivanilda falou, corroborando as considerações que ela fez. Então, todo mundo que está colocando aqui no chat, elogiando, concordando, ilustrando. Muito bem, Maria Ivanilda, muito bem mesmo. Muito bem, então a gente pode passar a palavra para a Rosa. E a pergunta para Maria Ivanilda não tem? De 1 minuto? Ah, sim. Bem lembrado. Ajuda aí, Lu. Explica para ela o que a gente faz com esse 1 minuto depois. Muito bem. Ano que vem, a gente vai preparar a retrospectiva da Domingueira de 2023. E aí, a gente pede para cada palestrante, a gente faz a seguinte pergunta. Se você for contar para alguém que não esteve presente aqui na Domingueira, como foi essa Domingueira de hoje? Você pode falar isso em 1 minuto? Bem, acho que posso até falar em menos. Como sempre, um prazer participar e trazer assuntos atuais. Eu acho que a Domingueira tem esse objetivo e cumpre, né? Então, é muito bom estar junto com pessoas num domingo à noite, um horário inusitado, né? Mas com muita participação e sempre com assuntos muito interessantes, né? Não é sempre que eu posso participar, porque fico com minha mãe também, mas depois a gente pode rever, e isso tudo é muito interessante. Então, é isso, gente. E eu só queria falar, agora, tirando de 1 minuto, eu recebi uma frase que eu achei tão bacana, assim, como encerramento, tá? Essa frase é do Oscar Wilde, e diz assim: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Então, que nós saibamos viver e não apenas existir. Muito obrigada. Muito obrigada. Com você, Rosinha. Então, gente, antes da gente ir para... Onde a gente vai agora? Eu já nem sei mais. Eu fiquei tão encantada com a Maria Ivanilda que eu me perdi. Se eu não me perder, não sou eu também, né? Nós vamos para a próxima Domingueira. Ah, sim, gente. Então, nossa próxima Domingueira aí, dia 30, nós vamos receber a Lucineide, eu não sei falar o nome dela direito, Picelli Pezzini, assim, Cacilda? Picelli Pezzini. Picelli Pezzini. Então, ela é pedagoga, psicóloga, especialista em psicomotricidade relacional, e ela vai falar sobre um assunto, uma sugestão até da Cacilda, que assistiu uma palestra dela e falou: olha, Rosa, a gente tem que trazer ela para a Domingueira aí, e ela aceitou. Então, ela vai falar sobre a dependência química, que não é contagiosa, mas contagiante. Então, a gente espera vocês no dia 30 para mais uma Domingueira aí, tá bom, gente? E o congresso, você não ia falar um pouquinho? E o congresso, olha, gente, está chegando o congresso, vamos passar o outono lá. Já tem até previsão do tempo no site, viu, gente? Para a gente saber qual roupinha levar, né? Como é que a gente vai montar nossa bagagem. É isso aí. Então, quem for participar, quem quiser ainda fazer inscrição, abriram umas 50 vagas extras, gente. Então, é só entrar no site e fazer a inscrição. E todas as informações, né, gente, do translado, como chegar,
Toda a programação já está disponível, nós não trouxemos aqui porque ela é bem grandinha, né? É de 4 a 7 de maio, então está toda a programação lá com os horários, com os palestrantes, tudo direitinho, as fotos do local, né? Com muita área em comum para as pessoas poderem se encontrar, e como diz o nosso querido Fernando, né? Nosso presidente, é para congressarmos, né? Vamos nos encontrar, vamos lá nos conhecermos. E não se preocupem, né? Ao chegar, você estando ali identificada como amor exigente, as pessoas se falam, né? Você não vai estar sozinho, você está em família. Então, não se preocupe de chegar lá sozinho, tá? Para todas as informações, www.congressoamorexigente.com.br. E agora sim, Rosinha, passo a palavra para você. Então, gente, a gente sabe que a gente está aqui de passagem, né? Aliás, é a única coisa certa da vida. E essa semana, uma voluntária muito querida do Amor Exigente fez a passagem dela. Assim, uma mãe maravilhosa, uma irmã exemplar, uma avó dedicada. Eu nem sei mais o que eu vou falar para elogiar a Graça, né? Eu estou me referindo à Graça do grupo de Caraguatatuba, que a gente fala como apelido de Caraguá. E eu conheci a Graça quando ela veio a Niterói e frequentou um período do grupo do Amor Exigente aqui, já há mais de sei lá quantos anos. E na pandemia a gente acabou ficando muito próxima, porque as reuniões online começaram, e aí ela começou a participar das reuniões. Eu até brincava com ela, que eu falava: Graça, tu está fazendo intensivão, porque tu vai de segunda a domingo de Amor Exigente. E eu vou abrir um pouquinho, porque ela não, tenho certeza que ela não se incomodaria, mas ela veio por um desafio e ela teve a felicidade de ver o desafio dela entrar em recuperação. Mas é assim, né? A vida é um sopro e, de repente, a gente não sabe quando que a gente vai. E ela fez a passagem dela nesse final de semana, foi tudo muito rápido. O câncer é uma doença, às vezes, muito difícil, né? Da pessoa lidar. E foi muito cruel, muito cruel. Sim, em 6 meses a gente perdeu a Graça. E aí ela tinha feito uma espiritualidade linda numa domingueira para a gente. E eu falei com a Lu e com a Cacilda se a gente poderia colocar. Depois eu falei assim, não, gente, não vamos colocar não, porque eu nem sei, sabe, se a família dela ia gostar. Mas o esposo dela, ele ainda está se comunicando com a gente no WhatsApp do grupo e a gente mandou essa domingueira para ele, ele ficou muito feliz, ele falou, a Gracinha é um presente mesmo. Então, eu queria que vocês ouvissem a Gracinha, que foi um presente de Deus na nossa vida. Boa noite a todos. Tá? É um prazer muito grande ter recebido esse convite pela Rosa. E espero que vocês gostem da minha espiritualidade que eu trouxe para vocês. Então, assim, vamos falar de gente, de pessoas. Existe, acaso, algo mais espetacular do que gente? Pessoas são um presente. Algumas têm um embrulho bonito, como os presentes de Natal, Páscoa, festa de aniversário. Outras vêm com embalagem comum. E há as que ficaram machucadas no correio. De vez em quando, uma registrada. São os presentes valiosos. Algumas pessoas trazem invólucros fáceis e outras dificílimo, quase impossível de tirar a embalagem. Fita durex que não acaba mais. Mas a embalagem não é o presente. E tantas pessoas se enganam confundindo a embalagem com o presente. Por que será que alguns presentes são complicados para a gente abrir?
Talvez porque dentro da bonita embalagem haja muito pouco valor e é bastante vazio, bastante solidão, a decepção seria grande. Também você, amigo, também eu, somos um presente para os outros. Você para mim e eu para você. Triste se formos apenas um presente em embalagem, muito bem empacotado e quase nada lá dentro. Quando existe verdadeiro encontro com alguém, no diálogo, na abertura, na fraternidade, deixamos de ser mera embalagem e passamos à categoria de ser reais presentes. Nos verdadeiros encontros humanos, acontecem coisas muito comoventes e essenciais. Mutuamente, nós vamos desembrulhando, desempacotando, revelando. Você já experimentou essa imensa alegria da vida? Alegria profunda que nasce da alma, quando duas pessoas se comunicam, virando um presente para a outra? Conteúdo interno é segredo para quem deseja tornar-se presente aos irmãos de cada estrada. É apenas e não apenas embalagem. Um presente assim não necessita de embalagem. É a verdadeira alegria que a gente sente e não consegue descrever. Só nasce no verdadeiro encontro com alguém. A gente abre, sente e agradece a Deus. Eu achei essa espiritualidade, né, que eu particularmente adoro gente. Eu adoro gente, adoro pessoas, né? E é tão interessante quando a gente pode, né, realmente saber definir, né, o que tem dentro daquela embalagem, né? Independente se é uma embalagem bonita, se é uma embalagem não tão bonita, né? Porque a gente consegue conhecer, né? E ficar feliz com aquele presente que vem nas nossas vidas, né? Então, como diz aqui, né? Tem uns que são difíceis de abrir, outros são mais fáceis de abrir, né? Às vezes é difícil porque tem medo de ter uma decepção, sabe? Mas é tão importante, né? Porque é um presente da vida, né? Para a gente nos encontrarmos com pessoas que vêm até nós, né? E a gente sente prazer, né? E ser feliz e ter esse conhecimento e procurar entender o que tem naquele pacote, como diz aqui, né? Tem uns que vêm machucado, né? Pelo correio, né? Tem uns que são mais valiosos e a gente vai, conforme nós vamos abrindo as embalagens, nós vamos vendo realmente o conteúdo de cada um, né? De cada um presente que vem até nós. Eu achei bem, bem legal. E quando a gente consegue encontrar aquele, né, que realmente nos afinou, né, que realmente nós tivemos aquele impacto, né, de poder ajudar, de poder estar junto. Então, eu acho assim que a gente essa leitura me trouxe foi esse conhecimento, sabe, que nós temos que realmente saber lidar cada pacotinho que vem para a gente, né? E nós nos encontramos, né? Então é isso, achei muito, muito bonita, tá bom? Espero que eu tenha passado alguma coisa gostosa para vocês ouvirem, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Rosa, e obrigada a todos por me ouvirem. Muito bem. Agora, então, pedimos à nossa querida Maria Ivanilda para fazer a nossa oração para o encerramento do encontro da domingueira de hoje. Olha, foi um presente. Tá? Que bom que a gente recebe todos esses presentes e sabe valorizar cada um deles, né? Então, vamos respirar profundamente, agradecendo por este momento, por mais uma vez estarmos juntos e termos esta oração que nos guia, nos direciona em nossas vidas. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor,
a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria.